Vamos dar início à reunião. Prazer muito grande. Hoje nós temos o prazer de contar com a professora Aparecida Maria Paceta, doutora em ginecologia e vice-chefe do setor de uroginecologia e assoalho pélvico da divisão de ginecologia do HC. A professora Paceta vai nos falar sobre bexiga hiperativa, diagnóstico e tratamento. É uma doença intrigante e esperamos que ela consiga nos esclarecer e orientar como proceder frente a essa afecção. Aparecida, por favor. Bem. Obrigada, professor. Não está, né? Tá? Ah, tá. Bom, obrigada. É uma honra estar aqui. Nós vamos ter a missão quase impossível de... Você já sentiu uma vontade súbita e incontrolável de urinar, difícil de segurar? E isso acontece com frequência? Bom, se alguém respondeu que sim na sala, incluindo a mim mesma, eu diria que isso faz parte de uma afecção, uma síndrome que afeta 15% a 20% das pessoas, homens ou mulheres, no mundo, tá? Em um momento ou outro, e que é difícil manejar. Então, a bexiga hiperativa, nós estamos falando da idiopática, não estamos falando naquela que é devido a uma disfunção neurológica, que daí nós vamos falar que essa pessoa é portadora de hiperatividade do detrusor, e que daí é mais difícil ainda a abordagem, mas é uma síndrome clínica que se caracteriza por um conjunto de sintomas urinários que sempre tem que afetar a qualidade de vida da portadora ou do portador. E que sempre vai contar com a presença de urgência miccional, aquela vontade súbita, quase que inadiável, de ter que esvaziar a bexiga em um determinado momento, geralmente acompanhada com aumento da frequência urinária diurna, que tem que ser caracterizada com aumento de pelo menos 8 micções ao dia. Noctúria, que é acordar uma vez. Antes a gente falava que era mais que duas, que uma vez é normal. Não, acordou uma vez para esvaziar a bexiga, já é noctúria. E essa urgência, ela pode ou não desencadear perda urinária alguns segundos depois dessa sensação, com ou sem a bexiga cheia. Aí, se você tem a perda urinária desencadeada por urgência, que até um tempo atrás a gente falava urge-incontinência, esse termo foi banido, é perda urinária por urgência, você tem o que a gente chama de bexiga hiperativa úmida, ou alguns falam molhada. E se você não tem a perda, ela é caracterizada como seca. Então, nós temos uma tríade, às vezes uma quarta manifestação, que é a perda urinária, e a gente tem que lembrar que esta síndrome pode ou não se acompanhar de um quadro de incontinência urinária, de esforço mesmo, e daí ela passa a chamar incontinência urinária mista, o que torna um pouquinho mais complexo a abordagem. A epidemiologia, para a gente ter uma ideia, se a gente calcular que a gente está com 8 bilhões, 7 bilhões e alguma coisa de habitantes, ela afeta 1 bilhão de pessoas no mundo. Então, ela é muito prevalente e é impressionante que a gente não tenha ainda métodos de controle melhores do que o que existe até hoje. 20 milhões, em média, de mulheres no Brasil apresentam quadros que se enquadram nessa síndrome. A incidência aumenta com a idade. Então, a gente pode... Eu não sei...
Não está funcionando, Bruno. Ah, é aqui. Foi? Ah, foi. A gente observa que aumenta com a idade e ela tem um salto muito importante na metade da 7ª década. E daí por diante ela aumenta mais. Se a gente for comparar, fizer uma comparação entre incontinência urinária, o clarinho aqui, e bexiga hiperativa, o cinza, a gente vai ver que elas têm uma prevalência mais ou menos parecida, até que na 7ª década a bexiga hiperativa prevalece novamente. E quando a gente vai falar em incidência, hoje em dia é muito parecida a incidência entre homens e mulheres. Vai variar de acordo com a faixa etária, mas a úmida é 2 vezes mais prevalente na mulher, o amarelo, do que no homem. Então, a da mulher é um pouco mais... precisa ter um pouco mais de empenho para controlar. Quando a gente vai ver o impacto psicossocial, o impacto na qualidade de vida, a gente observa, aqui é um gráfico, uma figura, que mostra um questionário de qualidade de vida que as pessoas chamam de forma de teia. Cada um desses são os domínios. Quanto mais perto de 100, melhor, mais feliz, mais confortável você está, e quanto mais perto de 0, pior. Então, se nós observarmos o controle em azul claro e os portadores de bexiga hiperativa, nós vamos ver que ela traz uma diminuição importante na qualidade de vida em todos os domínios avaliados. Inclusive, quando a gente vai ver no relacionamento íntimo, que muitas vezes a pessoa precisa conversar antes que pode acontecer uma perda, na qualidade do sono, que daí a pessoa acorda e não consegue dormir, emocionalmente e na vida social. Então, realmente, ela causa um transtorno muito grande. Quando a gente vai ver nos diversos estudos a média de incidência e prevalência de cada um desses sintomas, a gente vê que a frequência é o que mais aparece, embora tenha urgência. Depois que a frequência aparece, as pessoas queixam muito. A perda urinária desencadeada por urgência e a associação das duas. Metade dos pacientes apresentam a bexiga hiperativa, mas tem uma causa anatômica, quer seja uma distopia, quer seja uma incontinência por defeito esfincteriano associada. Então, como é delicado o tratamento, é importante diagnosticar desde o começo, porque elas têm sintomas e manifestações diferentes. Então, aqui o principal é a anamnese, de longe é a anamnese. A gente tem que tomar muita atenção também com antecedentes de morbidades, diabetes, insuficiência cardíaca, uso de medicamentos que interferem e que, conforme vai passando o tempo, são mais prevalentes. Então, é muito importante uma anamnese, um exame físico criterioso. Aqui, essa imagem é mais para a gente ver que todos esses sintomas dessa... é mais uma tríade, mas vai para 4 sintomas comumente encontrados, eles têm uma prevalência parecida, no final das contas, quando a doença está bem diagnosticada e estabelecida. Se a gente for avaliar cada um dos domínios, no questionário, aquele SF36, ele avalia 8 domínios, a gente vê que, exceto a depressão em verde, que a mesma coisa, quanto mais baixo o score, mais impacto, pior a qualidade de vida, a bexiga hiperativa, aqui, que é este amarelo, ela ganha em 6 domínios da própria diabetes. Ela só não é pior
do que a sensação de diabetes já crônica para dor corpórea e na sensação de saúde geral. Agora, a limitação da atividade física é pior, função física, atividade social, vitalidade emocional e saúde mental. Então, ela tem que ser tratada com certo respeito. E muitas vezes o paciente chega com uma queixa dessa, a pessoa fala, ah, a senhora não está nervoso, piora. Mas não é só isso, né? Então, aqui o mais importante é a gente ver a diferença da bexiga hiperativa para a bexiga normal. O músculo detrusor, em algum momento, ele não consegue acomodar volume e ele não fica relaxado, ele desencadeia uma sensação de desconforto, de urgência, às vezes de perda por urgência. Essas pacientes não conseguem armazenar 400, 600 ml. Geralmente, elas armazenam menos e vão no banheiro mais vezes por causa dessas contrações que aparecem, parece que quase do nada. E elas acabam perdendo o controle voluntário da micção, o que é muito desagradável. E que, por exemplo, num tempo do frio, como agora, a hora que vai lavar louça, a hora que ouve barulho de água, tudo isso pode desencadear um sintoma de urgência. Existe um controle, né, de aferência de informação da bexiga via arco reflexo, aqui sacral ou central, o centro da micção, que é fronto-lateral, passa pertinho do sistema límbico, então pacientes que têm, quando estão irritadas, estão tristes, estão deprimidas, agravam mesmo o quadro de bexiga hiperativa. Eu já tive um caso de um marido de uma paciente que falou, doutora, quando ela está de férias, cadê a bexiga hiperativa dela? Chegou em casa, a bexiga hiperativa aparece. Eu falei, pois é que você proporcionou umas férias ótimas para sua esposa, por isso que ela ficou mais tranquila. Existe esse componente. A gente sabe que não é tão simples, embora tenham N receptores. Hoje em dia, a gente sabe que existem marcadores de inflamação específicos que são responsáveis pela evolução e desenvolvimento crônico, agravamento da bexiga hiperativa. Tem coisas fantásticas sobre microbioma de trato urinário, que até pouco tempo falava que a bexiga é estéril. Ela não é estéril, ela tem um bioma, mas com baixa densidade de agentes, mas que são muito importantes. Aliás, eu sugiro a gente falar sobre isso, que é um tema fantástico. E num futuro, existem outras vias, existem fibra C, que aqui estão muito envolvidas nesse processo, e não é só receptor colinérgico e noradrenérgico. Então, basicamente, a gente vai ter que fazer uma anamnese, vai ter que dar um diário miccional para a paciente, porque como tem um impacto emocional, uma pessoa que uma gota de urina é muito desagradável, ela pode queixar, colocar luz nessa queixa, e você achar que é muito, e às vezes pacientes que perdem muito urina, estão acostumadas, não percebem, e falam, não, eu perco um pouco, ou negam. Então, é importante ter um diário. Ideal é que ele tenha 3 dias, 7 é quase impossível, é difícil o paciente entender o diário, precisa perder um tempo ali explicando. E diários de 2 ocasiões diferentes também já ajudam. Então, pelo menos 2 dias, se não der um dia bem feito, a gente começa, olha, o que você conseguir. Exames laboratoriais, basicamente exame de urina. Por quê? Para afastar a infecção. A infecção mimetiza todas as disfunções miccionais. Todas, todas, todas. Então, tem infecção, não tem infecção. Quando você vai para o persistente, ou se você puder num primeiro momento, a gente vai ver algumas ISTs que também irritam. Então, micoplasma, ureaplasma, clamídia, se puder pedir aqui já é um a mais, né?
Nos casos de persistência e paciente tabagista com mais de 50 anos, proceder citologia oncótica de urina, porque entra no diferencial de carcinoma de bexiga. A avaliação urodinâmica aqui é totalmente de exceção, só uma paciente que tem mista associada com esforço, ou já se fez tudo, vai passar para uma outra fase de tratamento mais invasiva, e ultrassonografia e cistoscopia, idem. Então, a gente não faz de rotina, é um exagero pedir esses exames no começo. Então, o que a gente quer com o tratamento? A gente quer controlar, porque cura a gente ainda não pode dizer que existe, a gente tem controle, ou diminuir esses sintomas de urgência, urgência com frequência e, se houver, episódios de perda urinária por urgência. Trazer essa mulher para um nível, ou esse homem, para um nível de maior conforto. Então, as opções de tratamento, elas têm 3 linhas que a gente não deve pular essas linhas, ou pelo menos documentar muito bem por que você está indo para uma outra e não tentou a primeira. Então, tratamentos comportamentais e de fisioterapia é a primeira linha. Todo paciente com essa síndrome deveria passar pelo menos por uma avaliação fisioterápica. Tá? O médico pode fazer isso? Até tem alguns que pode, mas ele não tem paciência, ele não tem o tempo, ele não tem como, na consulta dele, ficar explicando, fazer um diáriozinho, mostrar que horas ela vai tomar água, como ela vai segurar, de que tempo em que tempo ela vai urinar. E se você fala rápido e não tem o tempo de pedir para o paciente repetir, você vê o que ele entendeu, ele entende outra coisa, muitas vezes. Então, a aderência ao método e o resultado fica comprometido. Então, treinamento vesical, controle da ingestão, tem os irritantes. Então, cafeína é péssimo, álcool é péssimo, bebidas gaseificadas, todas, inclusive água com gás. Tá? O gás carbono é um irritante. Associado com adoçante artificial, é uma bomba para a bexiga. Horrível. Coca zero, péssimo para quem tem. É, péssimo. Aí, cinesioterapia, vão entrar os exercícios, a habilidade de... Aí precisa de uma físio. Não tem, a gente precisa da físio sempre, mas precisa. E até as eletroestimulações externas não invasivas. Então, estimulação do tibial e do sacral, porque o centro sacral parasimpático é responsável pela deflagração da contração, de esvaziamento, e também pelo controle dos nervos somáticos via pudendo. Então, eles precisam estar ok. Essas técnicas foram desenvolvidas, tanto a conservadora quanto a percutânea, que você coloca a agulha, a partir de um aluno do Maguire, que foi um super urologista, uroginecologista, que era acupunturista. Ele teve um fellow que era da China, medicina tradicional chinesa, mostrou para ele nos ratinhos o que acontecia. Ele falou, vamos desenvolver um device. O FDA aprovou, é uma coisa de muitos milhões de dólares, e ninguém fala que tem a ver com a acupuntura. E tem muita coisa, a mesma coisa com o sacral. Então, passa pelos mesmos meridianos, então fazer acupuntura é bom. Daí, se você passou por essa primeira parte, quanto tempo? Ideal é 3 meses, no mínimo. Mas, pelo menos 1 mês, você já tem incorporado essas orientações, você vai, e ainda tem sintomas, e vocês vão se surpreender ao verem quantas pacientes falam, fiquei boa, não preciso de mais nada.
porque às vezes a gente já passa para o medicamento, né? Daí você vai passar para o medicamento ou associar o medicamento. É sempre interessante associar. A segunda linha são os tratamentos farmacológicos. Então, a gente vai pensar basicamente em inibir essas contrações do detrusor com medicações anticolinérgicas. O grande problema é que nós temos ou receptores muscarínicos especificamente, não o anticolinérgico sensulato, a atropina, porque daí você vai ter muito efeito adverso. Mas a gente tem distribuição de receptor muscarínico em muitas partes do organismo, inclusive glândula salivar, olho e no cérebro. E grande problema, cognição, confusão mental, a paciente tem um certo grau de demência, usa medicações para Alzheimer, colinérgicas, e você dá um anticolinérgico. Além dela ter o efeito adverso da medicação, ela diminui o efeito da medicação que a paciente está usando, então tem que pensar em tudo isso. E a gente, aqui no Brasil, por incrível que pareça, é uma tartaruguinha andando a liberação de medicação. Há pouco, a gente só tinha anticolinérgico, antigamente temos alguns aqui na sala, né, Miriam, que usaram os antidepressivos tricíclicos, imipramina, com um monte. Aí apareceu a oxibutinina, que parecia que era uma maravilha, mas também tem efeito, foram aparecendo várias outras drogas, até que apareceu porque esses aqui os antimuscarínicos são anticontração do detrusor por vários mecanismos, vários. Agora, o beta-agonista é um músculo detrusor relaxante, então ele faz diretamente só isso. Ele tem contraindicações? Tem, inclusive o preço, que ele é caro. Mas ele dá muito menos efeito adverso do que os outros. Então, é uma opção interessante. E, às vezes, você pode usar menos anticolinérgico com associação com ele. Mulheres menopausadas, sempre, quando não contraindicado, utilizar estrogênio tópico, porque é melhor do que o sistêmico e tem uma ação ali em nível de receptor deles funcionarem melhores. E terceira linha. A gente quase nunca vai para a terceira linha. Existe, que daí entra, mas tem casos que sim, injeção intravesical de toxina botulínica, neuromodulação sacral, que seria o interistim, o marca-passo, e que aqui é raríssimo, o aumento da bexiga por anos e anos de contração e desativação com alça intestinal, resultado muito ruim. E existe você fazer estimulação do nervo tibial com implantes, que está aparecendo uma moedinha pequenininha que você coloca no local e ele fica estimulando constantemente. Tivesse eu que fazer uma invasiva, eu ia para essa, eu não ia para a última. E olha que eu fui para Minneapolis, eu aprendi com a pessoa que tem a maior experiência do mundo. Então, mas a gente tem que ter parcimônia aí com a coisa. Aqui, a eletroestimulação externa, você usa 2 transdutores acima do maléolo, você vai estimular o tibial, que vai, por arco reflexo, causar um controle, uma modulação vesical. Você faz sessões de 1 a 2 vezes por semana, durante 3 meses, e depois o aparelhinho é barato, o paciente aprende a fazer. Eu gosto de pedir para o paciente ou alugar ou comprar, e ele faz 1 vez por semana em casa, e não tem efeito colateral se ele não se esquece de tomar. Quando a gente aplicar
quando a gente compara, olha, ela com outras medidas, no antes e no depois, a gente vê uma diferença relativa não, uma diferença bastante importante. Então, é um método que é não invasivo, que é feito, ele é coordenado pela fisioterapeuta, então, depois que o paciente aprendeu, ela vai lá uma vez por mês, cada 3 meses, e funciona muito bem. Eu gosto bastante. Então, vê que o resultado com a transcutânea é bastante bom. Aqui, quando a gente fala de medicação, a gente tem essa linha, né? Então, olha bem, esta medicação, Trospium, pode falar nome comercial, né? Ele chama Spasmex aqui no Brasil. Ele levou 46 anos para ser aprovado aqui no Brasil. 46 anos. É europeu. Talvez a gente teve a oxibutinina, que é americana, demorou um tempinho, mas ela entrou bem. E aqui a gente tem que falar que deve existir alguma coisa de lobby, não é possível. Porque o que acontece, a grande vantagem do Trospium é que ele é uma amina quaternária e ele tem muita dificuldade de passar a barreira hematocefálica. Então, estes pacientes têm menos ou quase nada de confusão mental, de tontura e outros sintomas centrais. Então, é excelente para idoso. E a gente não tinha nada até 2020. 46 anos na Europa, trabalhos. O pessoal falava, mas como vocês não têm nos congressos? Não temos. Daí, fasicamente, tivemos os lançamentos mundiais, sempre anticolinérgicos. Nos Estados Unidos já tem um outro novo. Todos eles, quando saem, parecem anti-inflamatório, contam uma vantagem, mas no final você vê que vai ter que lidar com efeitos adversos. Até que, em 2011, foi lançado o relaxante muscular, o beta-agonista, mirabegrona, o Mibertriq, o nome comercial, e no Brasil, 9 anos depois, pelo menos não foi 46 anos depois. Então, nós dispomos dessas opções medicamentosas. O que cada uma delas tem suas características? Então, aqui os antimuscarínicos colinérgicos, né? E aqui, do outro lado, a mirabegrona. O Trospium, o Trospium não tem aqui como Trospium mais, ficou tudo Spasmex, ele tem um comprimido de 30 miligramas, pode ser utilizado 30, mas pode ser utilizado 15, meio comprimido, se você for fazer associação. Ele pode ser usado de 1 a 3 vezes ao dia e ele é mais seguro para idoso, principalmente aqueles que já utilizam outras medicações cronicamente. Então, nós temos uma variação, tem alguns deles que tem época que a gente não acha no mercado. O que a gente acha hoje bastante? Solifenacina, que é o Vesicare, e o Trospium e a mirabegrona. Atualmente, então aqui a gente tem receptores, a gente usa para bexiga até M3, M1, M2, M3, que tem, quanto mais seletivo, mais M3 ele tem, então especificamente ação, é mais vesical, e M2 e M1 existem distribuição em outras partes que pode cursar com efeitos colaterais importantes. E vocês veem que no cérebro ali, sistema nervoso central tem bastante. Então, a gente tem que pensar nisso. E isso, aqui, a distribuição dos betas agonistas. Então, também tem em várias localidades do corpo. Aqui, a gente vê que a maioria deles é não seletivo. Aqui, ele é não seletivo, mas ele
não passa a barreira hematoencefálica. Então, é uma vantagem para idoso. O mecanismo é ocupar o receptor muscarínico ou evitar a liberação de acetilcolina, porque os anticolinérgicos, antimuscarínicos vão trabalhar nessa linha. Então, na bexiga, rapidamente, a gente tem no corpo vesical os colinérgicos. Para quase cada colinérgico você tem um beta, eles trabalham, então um que contrai, um que relaxa. O sistema nervoso simpático, ele que controla indiretamente o parasimpático, que esvazia, ele é responsável pelo armazenamento. Aí, ele está estimulando o beta e está bloqueando o parasimpático, e às vezes perde essa coordenação. Tá? Então, é mais ou menos assim que funciona resumidamente. Então, aqui eu já falei, né, ou vai ocupar o receptor, ou vai impedir, e indiretamente ou diretamente vai provocar um relaxamento vesical. O que é importante com a medicação? Saber a seletividade dela e a capacidade de atravessar ou não a barreira. O único que não atravessa é o tróspio. A mirabegrona não faz nada disso, porque ela é um outro mecanismo. E sempre, quando tiver mais M3, a medicação é mais seletiva para ação vesical. Agora, isso aqui é muito. Se falasse, guarda alguma coisa da terapia medicamentosa, é isso. A associação de anticolinérgicos com outras medicações ou o uso dela crônico pode levar a aumentar, por exemplo, em 30%, uso de sedativo e anticolinérgico, aumenta 30% o risco de morte. E a gente não pensa nisso. Uso de anticolinérgico por mais de 3 meses leva a problemas de cognição para pessoas suscetíveis. Então, a gente tem muito idoso. E sedativo com uso de anticolinérgico leva a risco de queda e fraturas, etc., e tudo mais. E aqui a gente tem o potencial para ter alterações leves, que é boca seca, constipação e visão turva, os que levam a forte e muito forte. O tróspium, ele está nesse gráfico, tem outros que ele não está. Então, eu tenho dúvida, porque aqui é tudo basicamente central, ó, eu acho que foi um viés de quem produziu esse aviso, porque ele evita isso, não é que ele causa, mas a gente precisa considerar esses fatos. Então, a gente deve passar pelos níveis de tratamento, associação de nível 1 com 2 e muitas vezes com 3 melhora a qualidade de vida, porque essa mulher, inclusive, ou esse homem vai se exercitar, vai melhorar outras áreas. Esse trabalho, a gente já está quase que... É muito interessante, porque ele mostra que em um ano, independente do que você está usando de anticolinérgico, as pessoas param de tomar, elas não aguentam a tomar. E alguns é até bom que elas parem um pouco, porque senão elas vão ter problemas cognitivos. Eu não sei se elas param porque tiveram e esquecem de tomar, mas é um insucesso a gente olhar isso. E a gente é bombardeado pela indústria farmacêutica, nada contra, direto, mas para usar essa medicação. E ninguém fala disso para a gente está inocente prescrevendo, né? A gente observa aqui, que também questionário de qualidade de vida, que quando a mulher começa a tomar antes de 65 anos, o homem, e depois de 65 anos, você pode ter algumas alterações na parte, além da boca seca, na parte cardiológica. Então, precisa tomar um certo cuidado com isso.
E a gente tem a refratária. Você tratou, fez tudo bonitinho, fez físio. Hoje em dia, eu começo com mirabegrona. Eu nem penso em dar anticolinérgico para paciente. Só depois de 3 meses, agora a gente tem 25 e 50, se aumentou a dose, ela não respondeu, eu vou escolher alguma coisa. Às vezes eu associo Spasmex, que a maioria tem idade, porque daí não tem esse problema. Mas daí você está com estrogênio tópico, para quem não tem contraindicação, você está com fisioterapia, está fazendo tudo certo, não funcionou. A gente muitas vezes tem que partir para algo adiante. Então, a gente tem que voltar para a anamnese, aí aqui tem que fazer citologia oncótica, tem que ter diário miccional, tem que ver se tem um resíduo alto, porque está tomando muita medicação, o músculo relaxou tanto que não tem força para contrair, precisa ver se isso acontece. Afastar a infecção, neoplasia, hiperatividade do detrusor, que é devido a uma doença neurológica. Então, às vezes, esclerose múltipla começa com uma falsa bexiga hiperativa anos antes, 5 anos antes, daí você vai procurar. Pacientes com hipotiroidismo, muitas vezes, também podem ter um quadro refratário. Então, você tem que ver melhor isso. E existe a estimulação percutânea, não é a transcutânea. Você coloca um transdutor dentro que chega perto do nervo e você faz o tratamento. Existe agora, nos Estados Unidos, parece uma bateriazinha dessas redondinhas que você implanta na região e você ativa, desativa. Não sei, eu acho que é mais fácil para explantar do que um neuromodulador, mas ainda a se avaliar, porque é uma coisa muito nova. Tudo é lindo no começo, né? E a toxina botulínica, que aqui vocês estão vendo, classicamente, para bexiga hiperativa, você usa 100 unidades. Quando vai preparar ela, tem que, com o soro, tem que mobilizar assim, é slow motion. Se fizer assim, desativa. Então, daí você está colocando água cara, tá? Soro caro na bexiga. Então, precisa mesmo fazer assim, a slow motion, várias vezes, devagarzinho, com muita paciência. E, classicamente, cada meio centímetro, você faz uma introdução de meio ml, espera porque ele reflui, para ele não refluir e ficar, e vai fazer outra. Com essa dose, é muito baixo o índice de efeito adverso, que para hiperatividade você usa 300, 400 unidades, e aqui a gente usa 100. Mas mesmo assim, você pode ter infecção por dificuldade de esvaziamento, você pode ter necessidade de cateterismo, que é raro, é menos de 8%, e você tem uma ação tanto aferente quanto eferente. Você evita fazer em cúpula, porque se a sua agulha não tiver esse break, você pode ir fora da bexiga e você pode ter uma ação do botox em órgãos pélvicos, que não é muito interessante para intestino, por exemplo. Então, evita-se em cúpula. Por causa disso, existe uma tendência a usar dose reduzida. Então, ao invés de você usar 100, você usa 50 a 75 unidades na primeira vez e faz menos pontos, de 1 a 20, não 20 a 30. Então, tem casos que você vai lá e faz menos, coloca anestesia local viscosa antes e você, com essa dose reduzida, os trabalhos mostram que quase zerou autocateterismo e infecção urinária refratária à disfunção de esvaziamento. O grande problema é o tempo que ela dura, que ela pode durar, no mínimo vai durar
3 meses, mas ela vai de 3 a 12 meses, a média é 9, né? Então, a gente vê quando você usa placebo e a toxina, existe uma diferença importante. A gente observa a toxina aqui em roxo, né? O número de episódios de urina diminui bastante, eles vão para menor que 3 por dia, ou 3 de 8, 12, muitos. Então, é interessante. E você vê que você começa a ter respostas a partir da 2ª semana, em média, e que tem um resultado sustentado por pelo menos 12 semanas. Existem centros que fazem aplicação ambulatorial. Eu, pessoalmente, sempre fiz em centro cirúrgico, mas existem lugares que fazem aplicação ambulatorial. Tem um grupo de pacientes, é quase que um terço, um terço e um terço, que o efeito perdura por mais de um ano. Mas a média é 6 a 12 meses e você vai ter que fazer uma outra. O que ocorre é que tem mais pacientes hoje em dia que fizeram a dose reduzida, que voltam a fazer o procedimento, tem um segmento de quase 4 anos com dose repetida, reduzida, com uma boa resposta. Tá? Aí, aqui são estudos dos eventos adversos, aqui está combinado todos, infecção urinária em 13%, 2,7% retenção, descontinuação porque a pessoa ou não quer fazer, ou não tem dinheiro, ou não tem o convênio, não autoriza, tudo mais, 5%. A pessoa volta a ter uma frequência normal, uma qualidade de vida melhor. Nos Estados Unidos, o que os seguros pagam, os médicos fazem. Então, a neuromodulação sacral lá é muito, muito forte. Quando eu fui aprender com o Steven Seagal, que é a pessoa, ele chama Steven Seagal mesmo, é a pessoa que tem mais experiência no mundo e tem mais publicações. Então, ele falou que ele não usa, porque ele acha que funciona tão bem, etc., tal. A gente vai começar um estudo aqui na uroginecologia, eu acho importante, como centro de pesquisa de referência, mas o grande problema é que você começa a usar, vem a pressão, vamos fazer para todo mundo? Quantos vocês vão fazer? É caríssimo, nem sempre dá certo. Os casos que eu tive, não foram muitos, eu não sou referência para esses casos aí refratários, mas nenhuma está com a neuromodulação. Tive paciente que não conseguia, faz tempo, acerto com nenhum médico, porque você tem um aparelhinho que você precisa saber acertar. Muito complexo. Não acertou com ninguém aqui no Brasil, ela ia para os Estados Unidos cada 3, 4 meses para fazer com um médico que sabia mexer bem no transdutor. Daí teve uma hora que nem ele mais acertava. Isso começa nem ele mais acerta, em minha experiência, 3 a 5 anos. Pode dar infecção, translocação, o paciente começa a ter dor, desliga, enfim. Embora os trabalhos mostrem, e não é difícil, tem 2 fases, você faz uma fase de teste, paciente interna, coloca o transitório, fica com ele com porte. Tem que diminuir 50% a queixa, pelo menos, para você colocar o definitivo. Aí você coloca o definitivo. E muitas vezes aí que começa o problema, porque não é que nem o marca-passo que você acerta na hora e tudo bem. A neuromodulação sacral para disfunção do intestinal é tranquilo. O eletrodo ele não precisa ficar numa posição perfeita. Isso o Steven Seagal falava para mim. Ele ficando ali perto, ele funciona. Para a bexiga, não. Ele precisa ficar perfeito, senão não funciona bem.
Então, isso, às vezes, atrapalha um pouquinho. Quando a gente, aqui a gente já tem autorização para uso, mas a gente vê, 30% de complicação depois de 5 anos. Hoje, um dispositivo desse, eu acho que está a mais de R$150 mil, por mais. Tem um número que vai retirar, você tem estimulação indesejada, tem paciente que às vezes tem interferência, ele ficou menorzinho, mas tem o mas, né? Então, em alguns estudos de caso, mas são muitos pacientes que têm mais quadros muito graves. Tem uma diminuição de frequência de 70%, diminui a incontinência 50%, daí você olha, fica animado. Aqui, rapidinho, só para a gente ver que no final tem uma comparação. Quando a gente vê nos domínios, a melhora de qualidade de vida, ela ocorre para paciente que não tinha vida, nada, e você aplicou adequadamente, com indicação, o paciente fica melhor. Aqui, voltando um minuto para as drogas, quando a gente compara elas, a solifenacina é o Vesicare, ela é anticolinérgica, ela tem mais efeito colateral, a taxa de descontinuação é igual, ela causa mais efeito colateral em volume residual ali da bexiga, tem mais boca seca. A mirabegrona, qual o problema, desculpa de eu ter pulado, que esses aí não estavam, você precisa ver se o paciente tem hipertensão lábil, descontrolada, esse paciente não deve utilizar. Se ele tem taquicardia também, importante, ele também você deve ter muita cautela a começar com uma dose menor. A mirabegrona, em vários estudos, inclusive esse agora de 2024, mostra que... Porque o que acontece hoje, para a medicação, os anticolinérgicos são considerados primeira linha. Tem vários estudos solicitando que inverta-se isso, que o beta-agonista passe a ser primeira linha, porque ele dá muito menos efeito adverso. Preço por preço, ele é um pouco mais caro, mas o paciente tem menos efeito adverso. Desculpa então, a gente tem problemas na primeira fase, problemas na segunda fase, reoperação, retirada do implante, para mim é 100%, não fui eu só acompanhei. Então, quando a gente vai comparar terceira linha com terceira linha, redução de episódio, eu sou mais a toxina por enquanto. Resolução completa, também a toxina. Duração, aí perde, porque você vai ter que refazer a aplicação. Aquele, teoricamente, agora tem bateria de 10 anos, que nem de invasibilidade mínima, que é uma cistoscopia, a cirurgia. A cirurgia é uma cirurgia médiazinha, um procedimento colocar, não. Mas você tem que fazer o lugar por porte, tudo mais, pode infectar. O paciente emagreceu, às vezes engordou, mobiliza ali. Então, tem que ver muito a preferência do paciente, comorbidade, experiência prévia, disponibilidade de recursos, porque a neuromodulação é cara. Conclusões finais. A bexiga refratária não tem um tratamento ideal, não tem um elevado índice de redução. Tratamentos de terceira linha podem melhorar até 80%, mas não manter esse aumento, você vai ter que acompanhar essa paciente. A reduzida e com um número de punções menores traz menos problemas, efeitos adversos. As pacientes que têm seca têm melhor prognóstico e respondem melhor a tratamento.
Então, antes de passar para a terceira linha, investigar, documentar a falha terapêutica. A neuromodulação, idealmente, devia ser indicada para pacientes com mais de 65 anos e o acompanhamento. Muito obrigada. Parabéns. Parabéns, Aparecida. Bela apresentação. Obrigada. Bem completa e muito didática. Parabéns, viu? Obrigada. Miriam, por favor. Cida, obrigada. Temos longa história juntas, né, na Origineco. Que papel que você vê, se você vê algum papel hoje ainda nas instilações vesicais? Sim, para paciente, você está falando sensu lato? Não, quando você já esgotou todas as tentativas não invasivas, né, tudo, fisioterapia, medicação, etc. Eu acho interessante, Miriam. Eu acho interessante, mas hoje o que acontece? A gente tem poucos produtos disponíveis. A hora que você vai fazer instilação, muitas vezes você vai precisar usar produto manipulado. Seguro-saúde não cobre produto manipulado. Teve uma época, por exemplo, que não tinha ferro inject. Uma paciente comprou manipulado de uma empresa tal. Não conseguiu que o convênio reembolsasse, nem que nenhum centro de infusão do SUS fizesse. Mas eu acho que sim. E acho que futuramente a gente vai conhecer melhor a atividade molecular ali. E vai regularizar a microbiota, vai restaurar, porque a instilação, muitas vezes, você vai falar o que é ácido hialurônico, por exemplo, tem a ver. Ele pega e restaura aquele epitélio, ele cobre fibra C, ele melhora a aferência, ele melhora a resposta à eferência. Eu acho que tem valor, sim. E hoje muita gente falando, né, de novidades, né, que eu vejo um papel ainda em termos de pesquisa, mas se você vê alguma aplicação para o tal do PRP. Então, eu pessoalmente, adoro. Entendeu? Eu vou dizer que adoro, que gosto. Eu vi uma tese na Unifesp, eu fui banca de uma tese, que foi estudado injeção de colágeno. E junto, num estudo, eles pegaram, o laboratório fez uso de PRP. Melhora muito. Agora, tem o PRP do final de semana, que nem a doula, que era, sei lá, trabalhava com manicure, fez o curso de 2 dias e ela entra no centro cirúrgico e fala para o médico. Tem que tomar cuidado, hein? Você sabe que, por acaso... eu estou falando curso de fim de semana, não estou falando obstetrícia. Por acaso, eu estava na banca do Comu ABC ontem, do Congresso eu não Estudantil, profissional que fez e eu descobri, talvez eu tenha lembrado que eu tenha esquecido, porque teve uma apresentação com PRP. PRP foi recém-autorizado pela Anvisa para uso em ortopedia. Isso. E tem um professor lá da nossa, tem vários trabalhos muito interessantes. Só que você sabia que nós, médicos, não podemos manipular sangue? A gente não pode. Se a gente for mexer com o médico que se resolver mexer com PRP, tem que ter um dentista, um bucomaxilo junto. Sim. Eu não sabia também. Então, hoje todo mundo sai falando, fazendo, acho que é o PRP. Um biólogo também pode. Um biólogo pode também, nós não, né? Eu tenho a impressão que talvez... Muito bom. Pessoalmente, eu acho que bem aplicado. É promissor, né? E hoje tem, inclusive, medicina regenerativa baseada em evidências, né? Não estou falando da... Acho que isso é importante também. Filaci. Bom dia, bom dia. Parabéns, Cida, excelente apresentação. Eu queria tirar só uma dúvida. Esse Mirabegona, né? O Mirbitrique, parece que está meio que na moda, né? Todo mundo aceita isso.
E paciente idoso normalmente tem hipertensão, né? É muito comum, eles vêm tomando vários tipos de antihipertensivos, beta-bloqueador, inibidor de angiotensina, e está escrito lá que ele pode provocar hipertensão. Que cuidado que a gente tem que ter para saber qual medicamento, qual tipo de hipertensão, se contraindica ou se vigia, porque realmente vem receitado, já vem com a receita, mas assim, atrás, né? Assim, paciente que está em acerto da dose de controle não pode, tá? Não pode tomar. Paciente que já está estabilizado, ok, pode usar. Eu começo com meio comprimido de 25. Sabe aquela história que nem a gente fazia com bromoergocriptina lá atrás, no ambulatório? Então, eu dou uma semana, observo. Outra coisa que é um fator de você interromper é aparecimento de taquicardia, além da hipertensão. É até mais frequente em paciente com arritmia. Se está tudo bem, eu converso com o clínico, mando uma cartinha, que nem no tempo que a gente só tinha tofranil, a gente mandava para o oftalmologista. Falava, olha, a gente quer utilizar a imipramina, pode ser utilizado? Então, ele vai orientar como. A maioria das vezes, ele vai ler o que é. E, para pacientes estáveis, geralmente não tem problema, mas você vai ter que acompanhar esse paciente. Você não dá a medicação e fala, vai embora, não pode. Tem que seguir. Mas para paciente que já está controlado, vai bem. Tá? E você pode dar dose menor, associar com tratamento fisioterápico, para você dar menos medicação. Professor Jesus. Oi, Cida, parabéns pela apresentação. Quando eu examino uma paciente, faz parte da minha rotina colocá-la na mesa ginecológica. Eu tenho um ultrassom transvaginal que sistematicamente eu dou uma olhadinha na pelve. A minha enfermeira orienta a paciente a ir ao banheiro antes de fazer xixi. E algo que eu observo com muita frequência é que elas vêm e eu coloco o transvaginal, a bexiga está cheia. Um dia, uma senhorinha já de mais de 70 anos chega para mim e diz assim, doutor, ninguém dá jeito na minha bexiga, no meu xixi, e eu descobri que eu tenho 3 bexigas. Falei, nossa, que importante. Então, me conta essa história. Eu sento, faço um xixi, mas se eu não estou com muita pressa, eu acabo fazendo um segundo e depois um terceiro. Falei, puxa, você me deu uma bela informação. Então, quando chega uma paciente com queixa urinária, antes de encaminhar para o especialista, porque seguramente eu não domino nada disso, eu conto a história das 3 bexigas e peço para que elas façam os 3 xixis antes de eu encaminhá-la. E, surpreendentemente, eu tenho tido muito bons resultados na minha população, que a maior parte é pós-menopáusica. E ela fala assim, mas por que ninguém fala isso? Olha aí, Jesus, é um texto, hein? É primeira linha. Isso é avaliação de métodos comportamentais. O paciente demora menos tempo, quer urinar com pressa, fica com volume residual. Outra coisa, inclinar o corpo um pouquinho para frente. Puxar pelo pubiano. E eu aproveito para contar para ela, falar assim, olha, aqui do meu consultório na Frei Caneca até na Paulista, quando eu tinha 30 anos, eu ia correndo. Hoje eu dou uma paradinha em 2 cafés para chegar lá, porque a minha perna cansa. Talvez a sua bexiga também canse. É isso mesmo. Então, esse é o tempo e é um método muito comportamental. Bom, perfeito, é isso mesmo. Isso dá um belo conto, hein, Jesus? As 3 bexigas. É que são manobras, é que nem levantar o braço. Nosso literato Jesus, viu, Cida? É. Deu uma boa ideia agora, as 3 bexigas. Sim, puxar pelo público, levantar o braço para cima. Celso Borelli. Oi, Cida, parabéns, viu? Gostei muito da forma que você apresentou, obrigado.
O que eu queria, o professor Baracá falou em medicina regenerativa, e hoje, assim, alguns estudos, parece que a Unicamp está fazendo alguma coisa para bexiga hiperativa com radiofrequência. Você tem alguma ideia, ou conhece algum estudo que está se usando energia para tratamento de bexiga hiperativa, até pelo que você falou, para estímulo de colágeno, etc.? Existem vários. Eu posso falar experiência prática minha, pessoal, funciona bastante. Eu não falei, porque eu acho que o Nilson também tem experiência, funciona muito. Eu tenho paciente que vem para fazer e melhora assim demais. Então, só mais uma coisa, porque no protocolo que a gente faz para síndrome geniturinária são... Até não ablativa, tá? São 3 procedimentos em intervalos de 30. Você tem algum protocolo? A mesma coisa? Isso. Faço não ablativa, uma vez por mês, de 21 a 40 dias no máximo, e repete em 1 ano, algumas pacientes 8 meses, outras mais que 1 ano. 1 ano e meio. Tem paciente que... Professor José Maria. Aparecida, parabéns. Eu acho que você foi muito didática, você foi clara. Seus slides estavam maravilhosos. Acho que todo mundo adorou aqui. A minha dúvida é em relação a associações da bexiga hiperativa com aumento de sudorese. Alguns também colocam aumento de sintomas motores e hidroadenite. E eles colocam como tratamento para essas afecções, né, a oxibutilina. Então, eu queria saber com você, como que na sua experiência clínica você tem visto isso e se já teve tratamento dessas afecções associadas. Então, eu só de literatura. Só de literatura. Na prática, não. Se a paciente for utilizar a oxibutinina, que daí com essa queixa é interessante usar de liberação prolongada, que ela vai liberando ao longo do tempo e dá menos efeito colateral do que um aumento súbito, né, a UD. Mas eu, pessoalmente, não tenho experiência. Professor Nilson, por favor. Bem, queria primeiro, inicialmente, parabenizar pela forma gostosa, diferente, né, de apresentação coloquial, né, boa, começando com... Me parecia a sua irmã, inclusive, ali na área de inteligência artificial, que abriu falando. Achei muito interessante. É o Mia, né, mesmo. É impressionante, isso veio para ficar. Uma forma muito gostosa. Só queria lembrar, em relação à pergunta do Zé Maria, o Ribas, né, que é o responsável por essa área aqui no HC, ele deu uma aula, inclusive, no passado ele tinha dado uma aula a respeito da cirurgia por causa da sudorese. E na última apresentação que ele fez, acho que faz uns 3 ou 4 anos, eu não lembro mais, o meu tio italiano às vezes bate aqui o Franco Deterioro, e ele colocou que tinha uma experiência muito boa com a oxibutinina. Essas pacientes com sudorese, eu dou oxibutinina, e, em geral, o resultado é razoavelmente bom. Né? Esse é um ponto. Algumas coisas você colocou que eu achei muito interessante, que seria a minha pergunta. Eu tinha 2 perguntas para te fazer, mas você já colocou, que foi a questão do ácido hialurônico, que eu acho que acho que cada vez mais eu vejo que ele começa a entrar em quase todas as áreas, né? Sim. E a outra coisa é que eu vi que na apresentação, num dos slides, você colocou a domperidona. Isso eu não sabia. Você colocou a mirabegrona com a domperidona, né, o motílio. Então, isso me chamou a atenção. Então, essa era uma pergunta. E agora, eu queria colocar aqui também, Cida, ultimamente a gente tem visto que esses produtos, eles têm similares, às vezes, de bons laboratórios nacionais, né? E que a gente vê que o preço da mirabegrona, para meu espanto, outro dia fui dar uma olhada, tem a mirabegrona por entre R$45 a R$55. É um laboratório bom que eu conheço, né? Porque tem alguns que não dá nem para pronunciar o nome, né? Muito ruim. E a Energias, eu acho que a Energias eu acho muito boa. Eu aprendi, foi com o William Arras, um dia ele sugeriu, por que você não faz
as energias na urgência miccional, ou bexiga hiperativa, perdão. Também são vários nomes, né? E eu comecei a fazer. Eu tenho o Erbium. Então, no Erbium, a gente pode fazer, talvez, ao invés de 3, pode fazer 2. E ela dura 1 ano e meio. Então, o resultado é bom. E o que eu comecei a fazer, tanto para urgência, incontinência urinária de esforço genuína, quanto nela eu faço as 2 ou 3 aplicações iniciais, e depois, ao invés de eu esperar ela ter o problema e voltar a fazer do zero com 3 aplicações, eu faço uma a cada 6 meses. Experiência de pouco tempo, 1 ano e meio, mas o que eu vejo é que eu evito com que ela tenha o problema, e o resultado está sendo bom. Não tem publicação, não tenho nada, vamos ver o que acontece. Eu, off-label, faço cada 8 para um paciente, para manter com um resultado... Cada 8 meses. Faz uma a cada 8, e daí a paciente se mantém bem. E tem paciente que, assim, ela volta e fala, eu comecei a ter sintoma. Ela liga e fala, eu quero fazer de novo. E melhora bastante. Então... Bom. Dentro do organoterapia que você fez, primeira linha, segunda linha, a energia, seja o Erbium, seja a radiofrequência, é uma coisa muito fácil de fazer, pouco agressiva. Onde você introduz isso daí? Quando ela passa... Antes do remédio, de preferência. Antes da farmacológica. A primeira e meia linha. Provavelmente vai ter ali de associação. E a história da sudorese, Nilson, o que acontece, na minha opinião, é que quando você, aquela história do elefante na sala, você sofre tanto da sudorese, que a hora que você toma a oxibutinina melhora, o paciente esquece que a boca ficou seca, que ele ficou um pouco mais obstipado, ele fala, melhor assim do que ter a sudorese, né? Perfeito. Eu acho que é isso. Professor Laudelino, o senhor está mexendo a mão, mexeu a mão, o senhor quer falar ou era urgência só? Segundo o Nilo, é urgência, professor Laudelino. Então o senhor tem a palavra, por favor, professor. Por favor, professor Laudelino. Sim, da sua palestra muito boa, mostrou que realmente precisa desse setor de uroginecologia, né? Nós, ginecologistas gerais, vamos até um certo ponto aí. Depois, realmente, é muito especializado, como Jesus acabou de falar, a hora que a gente manda para vocês, especialistas em uroginecologia. Eu achei muito interessante você valorizar a anamnese como uma etapa de diagnóstico desta doença, né? A anamnese, muito importante, você falou disso. Mas eu queria, Cida, que você especificasse melhor uma sequência de exames que você faz de rotina em casos de bexiga hiperativa. Obrigado, Cida. Obrigada, professor. O que eu faço? Anamnese, exame de urina. Eu costumo pedir pesquisa de IST, as básicas intracelulares, eu sempre peço. Se a paciente é fumante, ativa ou passiva, tem mais de 45 anos, eu peço uma citologia oncótica de urina para essa paciente. E daí eu vou pedir, eu já peço os exames uma vez por ano, vejo o que a paciente tem. Então, tem paciente com síndrome metabólica, por exemplo, diabetes, que tem uma disfunção que a hora que você normaliza o diabetes, ou você controla, desaparece o sintoma. Hipotiroidismo é outra coisa que secundariamente pode causar esse tipo de disfunção. Pacientes idosas que usam diurético. Tem um monte de paciente idosa que usa diurético e você melhora o quadro com adequação da terapia. Em algumas pacientes, em caso que não funcionou, você esperou 2 meses ou 3, mudou de linha, paciente passou com o fisioterapeuta, você usou drogas menos agressivas, daí vale a pena. Ou, se você for fazer um exame, pedir para avaliar a bexiga no ultrassom. Às vezes, você vê espessamento da parede vesical por causa dessa bexiga de esforço,
de tanto tempo de contração. Basicamente isso, professor. Muito bom. Obrigado. Quer fazer alguma pergunta? Rapidamente. Pois não. Eu sei que a gente já está na hora, mas muito obrigada pela aula. É uma música para os nossos ouvidos. E eu, como fisioterapeuta, aqui a doutora Maretiene e a doutora Elizabeth Ferreira, eu fico muito feliz de ouvir uma explicação colocando como primeira linha de tratamento os ajustes comportamentais, a fisioterapia, porque normalmente em nossos consultórios essas pacientes só chegam quando o medicamento falhou, quando tudo falhou, e daí vai lá para a fisioterapia para ver o que acontece, né? E não é que acontece, é o guideline, são as pesquisas. Então, nós temos tempo, nós temos 1 hora, 1h30 de sessão todas as semanas. A gente não perde, a gente investe, né, pelo menos meia hora em ajuste comportamental toda semana. Nós temos o tempo que nós sabemos que os senhores não têm. Em consultório, semanalmente, 1, às vezes 2 vezes. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo isso sendo colocado, né, com tanta certeza sobre isso. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço as físios. A gente não existiria sem essa parceria. É verdade. E aqui na divisão de ginecologia, nós temos um trabalho multidisciplinar. Há muitos anos, contamos com que acabou de chegar, ela está atrás do pilar, não a estou vendo, mas a professora Elizabeth Ferreira, que colabora conosco no setor de uroginecologia, não só aqui, como também agora na divisão de obstetrícia. Então, nós trabalhamos de maneira multidisciplinar aqui. Perfeito. Professora Paceta, muito obrigado, parabéns mais uma vez. Uma salva de palmas para a professora.